Bill-Raio Beta é um alienígena que teve o feito de conseguir levantar o martelo de Thor e, com isso, conquistar o seu lugar na mitologia do personagem. Porém, ele é um personagem que já se mostrava interessante desde o seu background, criado por Walter Simonson no início do seu longevo run escrevendo Thor. Ele se trata de um honrado guerreiro da raça alienígena chamada de Corbinita, que acabou se submetendo a cirurgias para se tornar um ciborgue, assim ganhando a sua assustadora face de cavalo. Ele serviria como uma resistência para o planeta contra uma terrível ameaça, e na sua jornada, Bill-Raio Beta acaba confrontando e derrotando Thor, o deus do trovão, mostrando-se digno de empunhar a arma que tem a inscrição: aquele que empunhar esse martelo obterá os poderes de Thor, e aos poucos vai se revelando como um parceiro exemplar, sendo chamado de Thor pelo próprio Odin. O pai de todos os deuses acaba concedendo a Bill-Raio Beta uma dádiva, a capacidade de assumir a sua forma base corvinita que ele tinha antes de se tornar um ciborgue, assim como oferece também o martelo Rompe-Tormentas. Ao mesmo tempo que retira uma maldição de Thor, ele acaba retirando essa maldição que serve como uma punição para o herói, que o torna em Donald Blake. Essa punição do personagem é importante para entender melhor o conceito do Bill-Raio Beta, pois o Thor dos quadrinhos tinha uma faceta humana chamada de Donald Blake, um médico manco que Thor se tornava ao ficar determinado período de tempo afastado do seu martelo. Donald Blake tornava-se então no poderoso Thor ao bater o seu cajado no chão, trazendo um aspecto mais heróico ao personagem, o que permitiu que outros pudessem se tornar novas versões do Thor ao empunhar o Mjolnir. Dentre esses outros, há o alienígena Bill-Raio Beta. As possibilidades que os quadrinhos trazem para brincar com a ideia de portadores do martelo são inúmeras, e a escolha de um alienígena foi certeira, pois une as duas principais facetas do personagem criado por Jack Kirby e Stan Lee em Journey into Mystery. Thor não é a simples adaptação do personagem mitológico nórdico, mas uma amálgama das ideias da mitologia com os conceitos pseudocientíficos de deuses astronautas que habitavam o imaginário da época, uma ideia de que alienígenas visitaram as civilizações do passado. E o herói nórdico, então, habitava essa posição ambígua, pois ao mesmo tempo que víamos elementos clássicos da mitologia, tínhamos na HQ de Thor o espaço para apresentar personagens como Ego, o planeta vivo, o vilão autoevolucionário e até mesmo a autoridade de variância temporal, que apareceu na série Loki. Se na representação do próprio Thor a ambiguidade de temas acaba passando despercebida para alguns que aguardam a adaptação do deus nórdico propriamente dito, em Bill-Raio Beta temos o conceito dual apresentado da forma mais explícita: um alienígena portando os poderes do deus nórdico do trovão. Então, o surgimento de Bill-Raio Beta acaba sendo natural na jornada de Thor nos quadrinhos. Mesmo que inconscientemente, ele acabou sendo abraçado pelos leitores, afinal, não é necessário entender que o personagem é um elo entre o cósmico e o místico, se é que há realmente uma distinção entre ambos. Afinal, como não curtir um brucutu com cara de cavalo? Por outro lado, outros personagens que assumiram o martelo não tiveram uma receptividade tão bondosa do público. É inevitável, ao comentar sobre Bill-Raio Beta, compará-lo com outro personagem que assumiu o manto de Thor, além do filho de Odin, Jane Foster. Jane era o par romântico do Dr. Donald Blake. Ela, por um período de tempo, assumiu a posse do martelo nas HQs do personagem, escritas por Jason Aaron, o mesmo escritor que concebeu Gorr, o carniceiro de deuses. Porém, mesmo com uma base interessante sendo construída para a personagem, ela ainda sofre resistência por parte de alguns leitores. Em uma visão superficial, alguns poderiam comentar que se resume apenas a uma visão conservadora dos leitores. Porém, a impressão que muitos leitores têm da personagem
se deve ao contexto da época em que a personagem foi inserida, uma vez que ela era a Thor e o filho de Odin era um personagem considerado indigno. Mas não apenas isso, na mesma época, o Homem de Ferro havia sido substituído pelo Coração de Ferro, o Hulk pelo Amadeus Cho, o Capitão América pelo Falcão. Havia então dificuldade para os leitores antigos a aceitarem mudanças tão drásticas. Porém, ao mesmo tempo que alguns conceitos se mostraram como fracos, como o próprio Amadeus Cho ou a Coração de Ferro, outros conseguiram render boas histórias, como é o caso de Jane Foster. Em suma, enquanto a sensação que Bill Raio Beta passa é a de que ele veio para agregar no núcleo de Thor, Jane Foster passa para alguns a sensação de que veio para substituí-lo. Porém, essa é uma visão errada, pois assim como Bill, ela não substitui o personagem, e inclusive passa a seguir seu próprio rumo posteriormente, largando o posto de Thor, que pertence a Odinson, e tornando-se uma Valkyria. Mas, assim como Jane, Bill não ficou na sombra de Thor. Algo muito interessante vem acontecendo com o personagem nas HQs atuais. Donny Cates é o atual roteirista da mensal do Thor, que começou a ser publicada a partir do ano de 2020, e ele fez questão de equilibrar o lado místico e o cósmico do personagem, mostrando o que entende a essência de Thor nas HQs. Em seus quadrinhos, ele trouxe um interessante arco para o Dr. Donald Blake, que havia sido deixado de lado nas HQs. Então, Donny Cates torna o personagem alguém responsável por extinguir o poder daqueles que já assumiram o manto de Thor. Ou seja, o roteirista traz um duelo entre Thor e Donald Blake, as duas personas que habitam o mesmo ser nos quadrinhos. E nessa jornada do Doutor, Bill Raio Beta é uma de suas vítimas, perdendo a capacidade de voltar à sua forma base de Corbinita. Essa escolha não foi uma regressão narrativa para o personagem, como pode soar para alguns, mas uma possibilidade de explorar suas raízes, algo que o roteirista Daniel Warren Johnson faz na minissérie Argent Star, do Bill Raio Beta. O personagem parte em busca de uma nova forma de conseguir ser quem gostaria de ser, e para isso deverá conseguir uma nova arma, não mais um martelo como o de Thor. Nessa jornada, Bill Raio Beta deve conseguir a Espada do Crepúsculo, o armamento do demônio flamejante conhecido como Surtur, que é a mesma criatura que ameaçava o mundo dos Corbinitas e levou à criação do ciborgue Bill Raio Beta. Desse modo, essa minissérie se propõe a fechar o ciclo narrativo que havia sido proposto inicialmente, revisitando a missão inicial de Bill. Portanto, eu gostaria de ter esclarecido que Bill Raio Beta foi concebido de modo que extrapola a ideia de um Thor substituto. É um personagem brilhantemente construído em seu contexto e que recentemente vem se destacando ainda mais nas HQs. E para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ler sobre o personagem, eu recomendo duas possíveis portas de entrada. A primeira seria ler de Thor 337 até Thor 340, que são as HQs recomendadas para conhecer a origem do personagem, publicadas em meados dos anos 80. Enquanto Beta Ray Bill Argent Star é uma minissérie em 5 edições recente, publicada em 2021. E além dessas duas HQs, uma recomendação essencial que não pode faltar é a de deixar like nesse vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito.